Quantos aqui vieram para ver Jesus? Aleluia. Sabe, irmãos, o que nos leva a ver Jesus? Eu estava lendo uma passagem na palavra de Deus, que é o encontro que Jesus teve com o moço rico. E o que chamou a minha atenção é que esse homem foi ver Jesus. Ele queria ver Jesus. Então, nessa mensagem eu queria ver alguns detalhes a respeito desse desejo que ele tinha, porque é um desejo que todos nós temos. Todos nós que já conhecemos Jesus, em algum momento nós queremos conhecer um pouco mais. Você que já tem Jesus na sua vida, mas certos momentos, se você souber de alguma coisa a mais, você avança e você vê maravilhas acontecendo com a sua vida. Então nós vamos ver, através do desejo desse homem, que ele queria ver Jesus, ele foi até Jesus. Mas é interessante que todos nós, embora nós sejamos já salvos pelo Senhor, amém, queridos? Amém. Dentro de nós existe um desejo de conhecer um pouco mais sobre Cristo, de saber um pouco mais. Lá em Filipenses capítulo 3, versículo 10, tem um versículo onde Paulo declara qual era o desejo do seu coração. Olha que gostoso ouvir isso da boca do apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos de Filipenses. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Eu quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Eu queria só chamar a sua atenção para esse momento em que ele diz: eu quero conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Irmãos, a coisa mais preciosa sobre o Senhor Jesus é que ele morreu e ressuscitou. Líderes que foram muito bons, que ensinaram, que ajudaram, morreram e ninguém ressuscitou. Mas o nosso Senhor Jesus, ele ressuscitou. E o interessante, que é todos aqueles que recebem a ele, dentro de você alguma coisa ressuscita cada dia mais. Sonhos ressuscitam, saúde restaurada ressuscita, vidas transformadas ressuscita. Então Paulo diz: eu quero que todo dia alguma coisa de Deus em mim seja ressuscitada. Por que ressuscitada? Porque o diabo luta todo dia para matar os nossos sonhos, a nossa saúde, as nossas finanças, os nossos relacionamentos. Todo dia acontecem coisas que nós temos que vigiar, porque o diabo faz das suas e morre alguma coisa. Morre uma amizade, morre uma esperança. Mas Paulo diz: não, eu quero conhecer cada dia mais o poder de Jesus Cristo de ressuscitar o que estava morto. Amém? Então, irmãos, eu me identifico muito com isso e eu sei que os irmãos também se identificam. Agora, o que nos leva a querer ver Jesus? Se eu perguntasse aqui, porque cada um dos irmãos vieram aqui essa noite, eu sei que nós teríamos basicamente respostas iguais. Mas muitas das respostas seriam bastante diferentes, porque cada um de nós tem um motivo, tem uma necessidade. Cada um de nós tem uma maneira de entender sobre como Deus funciona. Tem uma maneira de se relacionar com o Senhor nas suas orações. Então, de repente, pode ter alguém aqui que hoje veio para ver um milagre acontecer na vida sua ou de alguém que você ama. Pode ser que você veio aqui hoje e fale: Senhor, eu vou lá, porque eu acredito que quando eu vejo o Senhor Jesus, quando eu estou na presença junto com meus irmãos, naquele tempo de adoração, nós estamos vendo o poder de Deus agir, e nesse momento eu vou clamar ao Senhor. Você não faz ideia, esse momento de clamor que nós tivemos como igreja agora, como abriu os céus para nós recebermos a bênção dessa palavra. Pode declarar com toda a fé que você vai sair daqui transformado pelo poder de ressurreição do Senhor Jesus, que Paulo disse que é isso que ele queria ver na sua vida. Agora,
Interessante que algumas pessoas procuram Jesus por motivos diferentes. Tem aqueles que quando a saúde é abalada, você fica mais fanático por Jesus. Quando você tem uma enfermidade, nós acabamos de orar aqui por uma pessoa que está numa enfermidade, que os médicos estão dizendo, nós não sabemos o que fazer, mas se alguém aí tem fé, ora e Deus vai fazer. Amém? Então, queridos, nós sabemos que muitos estão aqui hoje por causa de um motivo de saúde. Outros estão aqui porque tem fé que o Senhor está preparando um lugarzinho para ele trabalhar, um novo emprego, porque ele está sem emprego hoje. Então, talvez essa tua motivação de ter vindo aqui foi o que te levou a ver Jesus. Porque todos nós precisamos sim de uma motivação para nos achegar até Jesus. Agora, o interessante dessa palavra que nós vamos ler é que este homem era rico. Olha que interessante, um homem rico procurando Jesus. Normalmente a gente tem a ideia que os ricos não estão nem aí com esse negócio de fé, de religião, de Jesus. Mas, irmãos, não é bem assim, porque a pessoa pode ter muitos bens materiais, ele pode ter muito conforto financeiro de não ter que levantar e se preocupar como é que vai pagar aquela conta, porque ele tem uma conta bancária alta. Mas, irmãos, de repente ele tem outro tipo de preocupação, ele tem outro tipo de problema. E esse homem que nós vamos ver aqui, você vai ver que interessante o problema que ele tinha. Ele era rico e ele era religioso. Era um homem que conhecia e obedecia os mandamentos do Senhor. Mas, de repente, ele chegou até Jesus porque ele sabia que Jesus tinha uma solução para o seu problema, para a sua dúvida. E sabe, quando nós queremos sentir paz, aquilo que dizem para fazer, a gente vai atrás. Sim ou não? Se alguém te falar que certas coisas fazem bem, você vai lá. O que é? Precisa comprar? Compra. Ah, precisa ir até aquele lugar? Eu vou. Ah, precisa deixar de fazer isso? Eu deixo. Precisa comer menos? Eu como. Precisa tomar um remédio? Eu tomo. Enfim, qualquer coisa que disser para você, quando você está buscando e você quer o resultado de ficar em paz, de sentir bem, a gente faz. E nesse caso, o homem era rico, o homem era religioso, mas o homem, ele tinha um medo no seu coração. Eu vou te convidar a abrir a Bíblia, lá em Lucas capítulo 18. Eu vou ler o texto todo, depois nós vamos comentar alguns versículos que eu grifei aqui que são importantes. É um texto bem conhecido, então eu vou ler rapidamente e depois a gente comenta. É um texto que fala a respeito do moço rico. Se você gosta de ler na Bíblia, tudo bem, senão vai projetar e você vai poder ler. Lucas 18, verso 18 diz assim: certo líder judeu perguntou a Jesus: bom mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? O que ele estava querendo saber? O que devo fazer para ter a vida eterna? Então diga para mim, vida eterna é muito bom. Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Só Deus é bom e ninguém mais. Você conhece os mandamentos: não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite seu pai e sua mãe. O homem respondeu: desde criança eu tenho obedecido a todos esses mandamentos. Quando Jesus ouviu isso, disse: falta mais uma coisa para você fazer. Venda tudo o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riquezas no céu. Depois, venha e me siga. Quando o homem ouviu isso, ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse: como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. É mais difícil um rico entrar no reino de Deus do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha.
os que ouviram isso perguntaram: então, quem é que pode se salvar? Jesus responde: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. Amém? É impossível para o ser humano? Então agora entra Deus na parada. Porque aquilo que é possível ao ser humano, Ele faz. Se você falar para alguém que Deus fez alguma coisa que o ser humano não é capaz de fazer, você não pode dizer que isso foi um milagre, porque ele vai argumentar com você: mas isso eu também faço. Se você chegar em alguém que tem uma certa habilidade e dizer que, olha, o milagre aconteceu, isso aconteceu assim, a pessoa fala: mas você precisa pedir para Deus, porque eu não estava lá, porque senão eu fazia para você. Ok? Então, este homem, de repente, ele chega diante de Jesus com uma questão que ele não tinha como resolver. E analisando aqui quem era o tipo de pedinte aqui, pedinte, né? A gente costuma chamar de pedinte pessoas pobres, né? Que estão na rua aí, né? Mas eu estou dizendo aqui que diante de Jesus, ele chegou como quem não tinha e precisava receber. Esse é um grande segredo. Muitas vezes nós temos que chegar diante do Senhor, eu costumo brincar, né? Com o chapéu na mão. Você já viu gente chegando perto de você com o chapéu na mão? O que ele espera? Com o chapéu na mão, ele espera umas moedas. Moeda é um negócio pouco pequeno, não é? Essa semana eu estava dizendo para um irmão aí que nós íamos ter aí alguma coisa que precisava de alguém ajudar. Eu falei muitas vezes para ele: olha, chega com o chapéu na mão. Chega com o chapéu na mão, que a moeda que colocar vai fazer diferença. Porque Deus só precisa de 2 peixes e 5 pães. E o resto Ele multiplica. Deus só precisa de poucas coisas que você tem coragem de pedir a Deus. Humildemente. E o resto Deus faz e multiplica o pouco que você conseguir pela sua fé. Então no verso 18, na linguagem de hoje, o verso 18 diz que ele era um líder judeu. Na linguagem revista e atualizada, diz que ele era um homem de posição. Na linguagem revista e corrigida, diz que um certo príncipe. E lá em Marcos, também no capítulo 10, quando fala sobre esse mesmo assunto, diz que esse líder judeu, esse homem de posição, esse príncipe, ele correu para ver Jesus. Agora você imagina, uma pessoa de posição, de dinheiro, de cultura e religioso. Ele corre atrás de Jesus e diz: mestre, por favor, eu tenho uma questão aqui que eu precisava falar com o senhor. E o mestre para ouvir esse homem. Agora, por que ele procurou Jesus? Porque ele estava diante da necessidade. Fala para o irmão: por que você procura Jesus? Pensa numa necessidade que você tem, irmão. Pensa agora. Ah, pastor, não tenho nada. Tem sim. Sempre nós vamos ter alguma coisa. E sabe de uma coisa? Às vezes nós não temos coragem de pedir algumas coisas para o Senhor, porque nós achamos assim: ah, eu não vou pedir isso para Deus. Por que não vai pedir isso para Deus? Porque você acha que é todo suficiente e isso você resolve? Você só leva para Deus coisas que você, no seu julgamento, são muito difíceis? Não, irmãos. Aquelas coisas que são impossíveis aos homens, é claro que nós levamos a Deus. Mas tem coisas que nós sabemos que os homens podem fazer. Mas quando você leva esse assunto a Deus, você vai desfrutar de um fazer de Deus completamente diferente e melhor do que o homem faz. Você acredita nisso, irmão? Eu posso fazer, mas de repente, se Deus fizer, é muito melhor do que eu posso fazer. É isso que nós temos sempre que acreditar. Então, não dimensione situações, problemas, e só leve diante de Deus aquilo que passar pelo crivo da tua escolha, aquilo que você acha: não, mas agora não tem outro jeito, eu vou ter que apelar para Deus. Irmãos, não deixa Deus como o último recurso da sua vida, não. Ele é sim o último recurso, mas vamos formar o hábito, irmãos, de tudo que nós formos fazer, fala com Deus antes. Tudo que você tiver de medo, de ansiedade, coloca aos pés do Senhor.
Sabe o que acontece numa situação dessa? Nós vamos estar sempre na comunhão gostosa com Deus. E o que é que o Senhor mais quer dos seus filhos? Comunhão. O que é que um pai ou uma mãe mais gosta? De tempo com os filhos. Uma das coisas que a gente reclama depois que a gente cria os filhos, é que eles ficam independentes. É que eles depois começam a agir sozinhos. É que depois eles não vêm, não sentam mais no nosso colo. E nem deveriam. Pesado demais, né, Daniel? Eu estou vivendo um momento que o meu filho é pesado demais para sentar no meu colo. Mas eu tenho um netinho de 5 anos que ama sentar no meu colo. Então eu não perco esses momentos. Sabe, irmãos, quando você ama ficar no colo de Deus, você não imagina a alegria do pai. Você não imagina um pai contente com o filho, um avô contente com o filho, o que ele é capaz de fazer. E eu quero incentivar os irmãos a você levar sempre as suas dificuldades ao Senhor. Por pequena que seja, tenha um tempinho e fala: Deus, eu sei que isso é pequeno, né? Parece que eu tenho até vergonha de falar com o Senhor sobre isso. Mas, irmão, vai ver Jesus e conta para Ele. Você vai ver a maravilha acontecer na sua vida. Amém? Agora, o que Ele queria? Nós vimos aqui, irmãos, que a pergunta dele, qual que é a pergunta dele? Bom mestre, o que eu devo fazer para quê? Para ter a vida eterna. Irmão, esse homem era religioso, esse homem era guardador de todos os mandamentos que Deus havia dado. Não é mandamento comum, não, era mandamento que Deus mandou. Esse homem sabia que ele procurava guardar tudo o que Deus tinha mandado. Tudo bem que eu acho que ele exagerou, né? Eu faço tudo. Não faz tudo, não, porque ninguém consegue fazer tudo. E aquele que acha que consegue fazer tudo, ele está simplesmente desprezando a obra de Jesus. Porque Jesus veio justamente porque nós não conseguimos fazer tudo. Então o Senhor fez o tudo por nós e agora nós desfrutamos disso. Agora, o medo que ele tinha, irmãos, é que ele pensava na eternidade. E eu te pergunto, você tem pensado na eternidade? Você tem pensado que uma hora a gente parte rapidamente? E quando partimos rapidamente, não tem nada que possa se fazer. O que foi feito foi, o que não foi feito não tem jeito. Não tem como avisar onde está a chave, onde está o segredo do cofre. Não tem jeito de contar a senha da conta bancária, a senha da internet. Não tem. É rapidamente, de uma hora para outra. Então nós temos que pensar, irmãos, que uma hora para outra o Senhor nos chama. Amém? Agora, quando você pensa nisso, como é que fica o seu coração? Aleluia. Irmãos, quando você tem certeza que Jesus está preparando um lugarzinho para você no céu, alguém lê para você o que eu costumo ler para as pessoas quando eu tenho que falar em velório. Eclesiastes capítulo 7, verso 2. Eu gosto muito de ler esse versículo, que diz assim: é melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há festa. Pois, onde há luto, lembramos que um dia também vamos morrer. E os vivos nunca devem se esquecer disso. Os vivos nunca devem se esquecer disso. Então, irmãos, é melhor eu dizer isso para você agora, enquanto você me ouve, amém? Do que eu ter que dizer isso na beira do seu caixão ou do meu. Porque aí para nós que morremos, para aquele que morreu, essa palavra não vale mais. Mas hoje, irmãos, hoje todos nós estamos vivos. E aqui diz, é muito bom pensar sobre o lugar que você vai passar a eternidade. E a preocupação desse homem rico e religioso era esta: mestre, diz para mim aí, o que eu preciso fazer para conseguir a vida eterna. Interessante que ele era religioso, guardava os mandamentos, mas ele não tinha convicção de que a vida eterna estava garantida. Porque ele tinha aquela sensação de que ainda está faltando alguma coisa. Quando as pessoas escolhem
obedecer a Deus com base nos mandamentos, você sempre quer saber o que Deus quer a mais para você fazer, porque você então espera receber, merecer, ok? Mas não é bem assim. O Senhor Jesus veio nos dar uma garantia que no momento que pela fé nós aceitamos a Ele como o Senhor de nossas vidas, pimba, nasceu de novo, instantâneo. Deu aquele gritinho de nascido de novo. E agora tem uma criança crescendo. E esse Filho de Deus está destinado a passar a eternidade com o Senhor. Então eu espero que aqui dentro desse auditório, ninguém tenha um medo desse moço rico. Mas se tiver, hoje à noite, abre a sua boca e declara pela fé que Jesus Cristo é o teu Senhor. E aí, esse medo vai embora em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu gosto muito de, às vezes, de quando em quando, tocar nesse assunto da eternidade, da certeza da salvação. Por quê? Porque um dia, irmãos, lá em Atos 1:11, quando Jesus estava subindo ao céu, os discípulos começaram a olhar e ficaram tristes porque ele estava indo embora. Aí vieram alguns anjos e disseram: por que vocês estão olhando para o céu? Sabe esse Jesus que está subindo? Ele vai descer. Sabe esse Jesus que está indo embora? Ele vai voltar. E aí, irmãos, quando ele voltar, eu quero ler com você lá em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, eu quero ler com você o verso 40. Jesus está subindo, os anjos anunciam que ele vai voltar, e eu creio que naquele momento que os anjos anunciaram que Jesus ia voltar, eles devem ter se lembrado quando Jesus falou nesse texto aqui, de Mateus capítulo 24, no versículo 40, onde ele diz assim: naquele dia, ele está falando da volta, 2 homens estarão trabalhando na fazenda, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão no moinho moendo trigo, uma será levada e a outra deixada. Fiquem vigiando, pois vocês não sabem em que dia vai chegar o seu Senhor. Mas lembre disto: se o dono da casa soubesse quando ia chegar o ladrão, ficaria vigiando e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, vocês também fiquem vigiando, pois o Filho do Homem chegará na hora em que vocês não estiverem esperando. Fala para o seu irmão do lado: fica vigiando. Fica vigiando. Mas deixa eu te explicar uma coisinha para não colocar medo no teu coração. Esse vigiar dos filhos de Deus não é uma questão de, se não estiver vigiando, vai para o inferno. Não é isso. O que Jesus está dizendo aqui é que a sua volta vai acontecer em 2 momentos. No primeiro momento, o Senhor vem como ladrão. Não avisa a hora, não avisa a dia, e vem rapidamente num piscar de olhos. Nesse dia, os que estiverem vigiando, eles serão arrebatados para o Senhor. E depois de um período desse arrebatamento, o Senhor volta novamente, mas agora ele volta para levar os que ficaram. Mas sabe o que aconteceu nesse período com os que ficaram? Eles passaram pela grande tribulação. O que é a grande tribulação? É aquele período de 3 anos e meio, onde Satanás vai aprontar de tudo com os filhos de Deus, para ver se rouba dele a fé. Hoje, irmãos, o diabo nos envergonha para ver se você nega a fé. O diabo te humilha para você ver se você nega a fé. Muitas vezes você pede alguma coisa e não recebe, e o diabo diz: Deus não funciona, para ver se você abandona a sua fé. Hoje, muitas vezes, tem pessoas em países por aí que estão morrendo decapitado para ver se nega a fé. E eu admiro a fé dessas pessoas, porque tem gente que está morrendo, mas não está negando a fé. A gente sabe de missionários em países aí, esses países malucos que tem por aí, em que a família é degolada na frente dele, e se ele dissesse: eu nego a minha fé, nenhum deles morreria. Mas aí ele diz: eu não nego, então morre um. Eu não nego, morre outro. Eu não nego, morre outro. E aí como é que fica? Então, irmãos, hoje, muitas vezes, negar a Jesus é por motivos tão banais. Hoje, muitas vezes, negar a Jesus é para ter um prazer
que a palavra de Deus recomenda que não é para os filhos de Deus. Mas você quer, então você está negando o poder de Deus de te dar prazer numa outra coisa que não tem nada a ver com aquilo que o diabo está te oferecendo. Não estão entendendo? Os filhos de Deus hoje, muitas vezes, eles negam a fé de que Deus pode resolver o problema quando eles usam, por exemplo, a mentira para resolver o problema. Você acredita em mentirinha santa? Ô pastor, se eu não mentisse, a coisa ia ficar feia. Tá, então o poder de Deus não existe. Então o versículo, conhecereis a verdade vos libertará, não é verdade. É meia verdade. Entende, irmãos? Então, hoje, por poucas coisas, às vezes, nós negamos a fé. Mas o Senhor te joga fora por causa disso? Fala para mim, não, de jeito nenhum. Mas o que Jesus fala? Então fica vigiando. Porque o Senhor quer que naquele momento do piscar de olhos que Ele volta, você vá com Ele para não sofrer na grande tribulação. É isso que o Senhor está dizendo, ok? E os discípulos sabiam disso. E este homem aqui, o problema dele já é outro. O problema dele é que ele está guardando mandamentos, mas não tem uma segurança interior de que ele está salvo. Então ele chega em Jesus porque ele vê que Jesus tem informações que nenhum outro líder religioso tem. Então ele chega em Jesus e fala, mestre, bom mestre, por favor, me diga aí, eu estou acostumado a fazer tanta coisa, eu tenho dinheiro para fazer qualquer coisa, eu tenho conhecimento bíblico para entender qualquer coisa que o Senhor me mandar, me manda fazer aí qualquer coisa que eu faça e eu fique seguro de que então agora, porque eu fiz, eu tenho vida eterna. Sabe, irmãos, as pessoas às vezes fazem coisas ridículas para ter segurança de que estão agradando a Deus. Mas aí quando você pergunta, se você morrer agora, você vai para o céu? Vem aquela respostinha. Se eu merecer, né? Já ouviu isso? Já pensou nisso? Você já pensou que de repente o diabo está pondo na tua cabeça que você não merece ir para o céu? Porque você ainda não conseguiu chegar naquele nível de perfeição? Quando nós começamos a olhar para a vida de Jesus, nós começamos a ver o Senhor Jesus vencendo todas as artimanhas de Satanás. E aí nós olhamos para a nossa vida e nós caímos em coisas tão bobas. E nós ficamos envergonhados. E aí o diabo diz, então, Jesus conseguiu, mas você é um frouxo. E porque você não conseguiu, você sabe quando é que você vai lá? Nunca, never, nunca. E aí a pessoa fica com medo, fica temerosa, e aí ele quer fazer mais alguma coisa. Esse homem aqui, ele queria fazer mais alguma coisa. Ele já fazia bastante, mas ele sentia que se tivesse alguma coisa, que agora esse mestre inusitado, Jesus, pela primeira vez aparece um homem falando de Deus com tamanha autoridade. Pela primeira vez aparece um homem falando de Deus como seu pai. Então, esse homem rico falou, esse Jesus sabe de coisa que os outros mestres não sabem. Eu vou chegar nele e ele vai me contar o segredo. E nem que eu tiver que tirar dinheiro e pagar para ele, porque eu tenho dinheiro. Nem que eu tiver que dar uma oferta para a igreja, eu vou ficar sabendo, o pastor vai me contar qual é o segredo de ter segurança da vida eterna. Irmão, eu vou te contar de graça. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Quantos aqui estão orando para a sua casa ser salvo junto com você? Irmão, não desiste da tua casa, não. Não desiste dos teus filhos, não desiste do teu marido, da tua esposa, dos teus familiares. Não desiste, porque a promessa é tu e a tua casa. Tu e a tua casa. Começa a sonhar com aquele filho desgarrado voltando para o caminho do Senhor. Começa a sonhar com aquelas pessoas que você ama e que você já até perdeu a esperança, porque já está num nível de envolvimento com droga, com criminalidade. Alguns podem estar até na cadeia cumprindo pena e você está lá todo desanimado. Oh Senhor, orei tanto tempo, chorei tanto tempo, fiz tanto sacrifício, de nada adiantou. Adiantou sim, a promessa vai se cumprir na sua vida. Tu e tua casa servirão ao Senhor e serão salvos pelo Senhor. Reivindica a igreja em nome de Jesus, eu te peço. Então, voltando aqui para esse homem, irmãos, olha a pergunta dele, o que eu devo fazer? Ele buscava uma fórmula. Ele buscava uma forma. Para um bom religioso, buscar fórmula é alguma coisa a mais, não é?
Agora, olha só, Jesus então tem que dar uma resposta para ele. E qual é a resposta que Jesus tinha para ele? Não era fazer mais nada, porque ele já fazia. Quando ele diz que ele guardava todos os mandamentos, quando Jesus diz para ele, olha, você guarda os mandamentos de Moisés, você já sabe, né? E aí Jesus cita 5 aqui dos principais. Qual que você encontrou aí que Jesus cita para ele? Cadê o versículo 20? Olha que interessante. Você conhece os mandamentos. Quais? Não cometa adultério, não mate, não roube, não dê falso testemunho contra ninguém, respeite seu pai e sua mãe. Ele falou 5, mas eram 10, está faltando 5. Mas ele deve ter também mencionado os outros, ele sabia, porque ele disse, mas tudo isso, desde pequenininho, eu tenho guardado. Então vamos dizer que em termos do que Deus deu de mandamentos, esse homem cumpria todos, mas ele ainda continuava com o coração vazio, continuava com medo da morte, ainda continuava querendo ter um lugar eterno ao lado de Deus. Aí Jesus tem que explicar para ele como é que você consegue um lugar no lugar eterno junto com Deus. Aí Jesus disse, você conhece? O homem responde, eu fiz tudo, mas aí Jesus diz para ele no verso 22, falta mais uma coisa para você fazer. Opa, falta algo para você fazer. Fazer é comigo mesmo, eu vim aqui para saber o que eu tenho que fazer. Venda tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres, e assim você terá riqueza no céu. Depois venha e me siga. Como é que você entende essa palavra? Será que Jesus está dizendo então que uma das formas de ir para o céu é ser pobre? Uma das formas de ir para o céu é pegar tudo que tem e dar para os outros? Irmãos, isso seria fazer alguma coisa a mais. Mas o segredo não é fazer. Jesus só citou esse fazer aqui, porque o segredo é aonde está o seu coração. A Bíblia diz que aonde está o nosso coração, o nosso tesouro, ali está o nosso coração. O tesouro daquele homem não era estar na presença de Deus, mas ele estava querendo ir para lá. Mas aqui na terra, presta atenção nisso que eu vou te dizer, esse homem aqui na terra, o tesouro dele não é estar na presença de Deus. Por que agora ele quer na eternidade ficar na presença de Deus? Jesus fala para ele assim, olha, você sabe qual é o segredo daquele que vai estar na eternidade? Ele ama estar na presença de Deus. Nada tem mais valor do que estar na presença de Deus. E aí o Senhor faz um teste. Deixa eu ver se você está disposto a ir para o céu mesmo. Olha, você está confiando na riqueza, né? Abre mão dela. Abre mão dela para ficar na presença de Deus. O segredo, irmãos, é esse, estar na presença de Deus, abrir mão daquilo que são valores, daquilo que são segurança. Tem gente que confia na cultura, confia nos seus estudos, na sua posição, confia no seu emprego, no seu patrão, confia no seu poder de argumentação. Tem gente que é tão bom de lábia que ele acredita que um dia ele pode passar uma lábia em Deus. Mas, irmãos, Jesus disse, olha, o segredo é simples. Não é vender os bens, não. É tirar o coração daqui da terra e colocar o coração no céu. Irmãos, não tem jeito de passar a eternidade no céu aquele que não tem anseio pelo céu enquanto está na terra. Vocês não estão me entendendo, irmãos? Está difícil demais. Aquele homem não entendeu. Aquele homem não entendeu. Mas foi exatamente isso que Jesus quis passar. Só vai para o céu quem tem anseio pelo céu. Só vai para o céu quem, enquanto está na terra, o seu coração está no Senhor. Amém? Mas aí, irmãos, a gente vê que ele fica muito triste. No teste de Jesus, ele não passou, irmãos. Versículo 23 diz que quando o homem ouviu isso, ele ficou muito triste, pois era riquíssimo. Vendo a tristeza dele, Jesus disse, como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus.
como é difícil os ricos entrarem no reino de Deus. Irmãos, por que é difícil um rico entrar no reino de Deus? Vamos deixar de lado riqueza financeira. Esquece riqueza, esquece dinheiro um pouquinho. Você é rico de saúde. Amém? Você é rico de saúde. Amém? Aí, o que você está fazendo com a sua riqueza de saúde? Em certos momentos, que tem algumas coisas em que você resolve usar a sua saúde e esbanja, e gasta, e faz e desfaz, porque você tem muita saúde. Você se esquece de usar aquele momento de vigor e de saúde. Os melhores anos de uma pessoa são os anos da sua juventude. E tem pessoas que falam, olha, o dia que eu for mais velho, aí então eu vou me dedicar mais à obra de Deus. Mas agora, com esse vigor, com essa riqueza de saúde, pega, você acha que eu não vou passar uma noitada fazendo isso, fazendo aquilo? Você não acha que eu não vou desfrutar desses prazeres da carne, tomando isso, tomando aquilo? Aí alguém chega e diz, se você não fizer, você é tonto. Se você não fizer, você está perdendo a vida. Você não viveu. E às vezes, vem aquelas crônicazinhas dos pensadores e filósofos pagãos, que começam a dizer, se você não fez isso, você não viveu. Se você não desfrutou daquilo que lá, você não viveu. E aí o diabo fala, então, você é riquíssimo de saúde. E você não está desfrutando disso, você não está vivendo. Vai viver um pouco. Mas aí você fala, mas e a presença de Deus? A presença de Deus é para quando você ficar mais velho. E se não ficar? Porque moço também morre. Ok? Então, irmãos, não coloque o seu coração naquilo que pode ser uma riqueza de qualquer natureza, mas que vai te distanciar do Senhor. Sabe que às vezes tem pessoas que eles não podem prosperar muito, não. Tem pessoas que o que Deus precisa dar para ele é o pão nosso de cada dia. Porque se ele tiver um pouquinho mais do que o pão nosso de cada dia, se o maná não cair todo dia, o sujeito se distancia de Deus. Tem gente que se ele tiver um pouquinho mais de recurso financeiro, se ele tiver um carrinho um pouquinho melhor, irmãos, no dia de estar com o Senhor, ele vai fazer umas viagens loucas por aí. Tem gente que se tiver um pouquinho mais de dinheiro, em vez de estar na presença do Senhor, ele vai fazer qualquer outra coisa com esse dinheiro por aí, porque ele tem muito, então ele precisa gastar um pouco. Aliás, Deus deu para ele desfrutar, aleluia, nada contra desfrutar. Mas, irmão, saiba que durante o momento do seu desfrute daquilo que Deus te deu, não distancie do Senhor. Quanto mais você receber de Deus, aproveita essa riqueza do que Deus está te dando, seja saúde, seja dinheiro, seja amizade, aproveita essa riqueza para estar na presença do Senhor. Sabe, use o seu dinheiro para espalhar a palavra do Senhor. Use o seu dinheiro para participar de coisas que te colocam mais na presença do Senhor. Use a sua saúde para estar mais tempo fazendo coisas para o Senhor. Investe a tua vida no Senhor, porque a alegria vai estar profundamente no seu coração quando você estiver com Ele na presença do Senhor. Amém, queridos? Fala para o irmão, o que nos leva a ver Jesus? O que é um bom motivo para te fazer ver Jesus? Eu quero que você pense nisso agora. O que é um bom motivo para você ver a Jesus? O que é que vai fazer você, como esse jovem rico, arrumar um tempo para chegar na presença de Jesus e fazer uma pergunta para Ele? O que é que precisa acontecer para você estar mais tempo na presença do Senhor? Sabe, irmão, se de repente Deus precisar te colocar numa cama, para que ali você tenha mais tempo de ficar na presença de Deus, tem problema? Se Deus de repente
Você precisa perder o teu emprego, para você, quando estiver buscando outro e estiver difícil, você começar a se lembrar que na dependência de Deus não existe desespero. Você começa a abrir a tua mente para situações em que de repente Deus quer te promover de uma coisa para outra. Então ele precisava fechar aquela porta A, porque ele vai abrir a porta B. O que Deus quer muitas vezes? Abre mão dos teus valores. Ô jovem rico, você quer saber o que fazer? Eu vou te dizer. Desprende do que está nas tuas mãos, para que Deus possa colocar coisas novas nas tuas mãos. Não enxergue situações que muitas vezes acontecem sobre você como maldição, que o Senhor nos livrou da maldição. Ele tomou sobre si todas as nossas maldições. Sobre o Filho de Deus não existe nenhuma maldição a ser cumprida. Não importa o que os teus antepassados fizeram sobre você, Filho de Deus, nada vai se cumprir de maldição para te castigar. Então, irmão, se estiver te acontecendo alguma coisa, não tem nada a ver com maldição. Entenda Jesus falando com você como falou com esse homem. Alguma coisa está te faltando, e eu vou te dizer. Eu não sei o que Deus vai dizer para cada um dos irmãos aqui. Eu sei o que Deus tem dito para mim. Mas nesse momento, eu quero que você admita uma coisa que o apóstolo Paulo fala em Romanos 3:23, que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Esse todos pecaram, eu e todos nós. Nenhum de nós tem o direito de chegar na presença de Deus se nós não estivermos acompanhados da santa e bendita presença do Senhor Jesus. Aquele homem chegou em Jesus querendo saber o que ele tinha que fazer de guardar a lei. Jesus falou: não é isso. Se você tirar o teu coração dessas coisas, você vai me seguir. Vende tudo, dispõe de tudo, faz o que você quiser, mas me segue. Depois vem e me segue. Irmão, o Senhor está dizendo para você: comece um novo tempo na sua vida seguindo a Jesus de forma diferente. Coloque um propósito no seu coração. Se envolver com Deus de uma forma que você ainda não se envolveu. Não fique com medo da crítica do mundo, que vai te chamar de religioso fanático. Aleluia se te falarem isso. Se alguém perceber que você ficou apaixonado por Jesus de uma hora para outra, do jeito que você nunca foi, você está avançando no reino espiritual. Se alguém perceber que você, ao invés de ir contratar algum coach da vida para ajudar você a resolver isso, aquilo, você fala: eu vou ter o coach Jesus. Aleluia, nada contra os coaches, aleluia. Mas muitas vezes desprezamos o mestre deles. E esse homem valorizou Jesus. Então nessa noite, irmãos, por causa de uma situação de pecado que todos nós herdamos, tem muitas vezes que nós temos que chegar no Senhor Jesus e fazer uma pergunta para Ele, como esse jovem fez: o que é que está me faltando? Você pode chegar com a tua folha de serviço diante de Deus: Senhor, eu sou dizimista fiel. Senhor, eu sou um evangelista fiel. Senhor, eu sou um assistente do culto. Eu sou um ministro de louvor. Eu sou um pastor. Eu sou um missionário. Ok, bonito, maravilhoso. Continue fazendo tudo isso mesmo. Jesus falou assim: muito bom, você guarda todos os mandamentos. Continue guardando, porque eles são do Pai. Mas hoje o Senhor está dizendo: faz um pouco mais. Se envolve com Jesus um pouco mais. Coloca no teu coração uma decisão, uma determinação: eu vou me envolver com Jesus um pouco mais. Uma outra coisa que eu quero que você entenda: aceite o que Cristo fez por você. Sabe, irmãos, Ele veio ao mundo como homem, sofreu como homem, morreu como homem. Mas lá em Romanos 3:24 diz: pela sua graça
e sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Aceite o que Cristo fez por você. Não fica você querendo fazer coisas. Aceite o que já está feito. Não fique você querendo, eu vou oferecer um sacrifício ao Senhor e diz aí alguma coisa. Querido, tudo bem. Se o seu coração deseja fazer isso, você vai ficar em paz. Mas será que você, ao fazer isso, não está desprezando o que Cristo fez? Nunca podemos competir com Cristo. Nós nunca vamos guardar todos os mandamentos para depois esperar merecer. Se tem alguém aqui aguardando um tempinho, pastor, me aguarda só um tempo, eu estou resolvendo algumas situações e depois então aí eu vou chegar. Não é isso que o Senhor falou para aquele jovem rico. Faz isso agora e vem e me segue, porque agora eu estou aqui, daqui a pouco eu não vou estar mais aqui. Irmãos, nesse momento, se o Espírito Santo está falando com você, eu quero um pouco mais da sua presença diante do Pai. Não arruma desculpas. Entenda que o Senhor tem que ser prioridade na nossa vida. Na vida daquele jovem, a sua riqueza era a prioridade. Por isso que Jesus o testou. Dispõe dessa prioridade. Vamos ver se sobra alguma coisa para você, para mim, para você me seguir. Vamos ver. Infelizmente, ele queria ir para o céu, mas não queria estar com Jesus. E o único caminho que nos leva a Deus é o Senhor Jesus. Ele teve a oportunidade de tirar o seu coração daquelas riquezas para colocar em Jesus. Mas a Bíblia diz que ele baixou a cabeça e saiu triste. O que eu espero nessa noite é que essa palavra que o Espírito Santo está ministrando no seu coração, porque já ministrou no meu, é que você não baixe a sua cabeça hoje aqui e saia triste desse lugar. Você não olhe para mim como alguém cobrando você. Eu não estou aqui te cobrando, em nome de Jesus, por favor. Mas eu estou aqui dizendo, enquanto temos tempo, que o tempo vai acabar. Nunca se esqueça que um dia você vai morrer. Acabamos de ler o texto. Enquanto temos tempo, os irmãos estão me ouvindo, dá um glória a Deus. É com você que eu estou falando. É com você que eu estou falando. Você está tendo tempo de glorificar o Senhor. Intensifique, meu querido. Intensifique isso que você está fazendo para o Senhor. Está fazendo em pequena escala, amplia isso. Tem urgência de ampliar o que você está fazendo de bênção. O Senhor tem pressa em voltar. Os anjos anunciaram, Ele vai voltar. E Jesus disse, eu vou voltar. E quando eu voltar, a minha maior alegria vai ser trazer as recompensas para você. Irmão, envolva-se mais com Jesus e confie. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Não é porque você vai decidir se envolver mais com Jesus, agora vai faltar tempo para cuidar dos seus negócios. Não. Vai faltar tempo para os seus estudos. Não. Vai faltar tempo para trabalhar para o teu patrão. Não. Deus vai multiplicar o teu tempo. Vai faltar dinheiro se você entregar o que Deus diz que é dele, o dízimo. Não. O Senhor é fiel. Ele não precisa do que eu tenho, do que você tem, mas Ele precisa da nossa obediência, do nosso amor, da nossa presença, da nossa confiança, da nossa fé, de que aquilo que a palavra diz é verdade. Irmãos, aquilo que Jesus falou para aquele homem era a verdade. Dispõe o teu coração dessa riqueza e se junta comigo e me segue. Aleluia. Um dia lá em Mateus 6, verso 31, os discípulos estavam ali no questionamento a respeito de Deus prover, Deus sustentar. Jesus disse, não fiquem preocupados perguntando, onde é que vamos arranjar comida?
Onde é que vamos arranjar bebida? Onde é que vamos arranjar roupas? Jesus disse: os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de tudo isso. Aleluia! E aí Jesus finaliza dizendo: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus e aquilo que Deus quer, e Ele lhe dará todas as outras coisas. Queria que você ficasse de pé. Sabe, irmãos, eu tenho pregado aqui que aquilo que nós cremos costuma fazer efeito quando nós declaramos com a nossa boca. Eu criei, por isso eu recebi. Já preguei essa palavra aqui para você. A salvação é quando você abre a boca e declara: eu creio em Jesus. O que o Senhor esperava daquele jovem é que ele fosse se livrar daquilo que era empecilho e voltasse a Jesus, e seguisse Jesus. Mas o que eu quero dizer para você é que hoje, se você está com o seu coração querendo se voltar mais a Deus, primeira coisa, fale com o Senhor sobre isso. Segunda coisa, manifeste essa vontade. E eu te desafio, vem aqui à frente e orar comigo sobre essa vontade. E eu sei que vou ter mais alguns irmãos que Deus está tocando no coração para vir orar junto comigo aqui. Tem alguns irmãos que costumam me ajudar em oração. Eu quero que venham aqui comigo, porque aqueles que estão fazendo um propósito junto com Deus, de você se apegar um pouco mais com o Senhor, de você se livrar de alguns empecilhos na sua vida, vem aqui à frente, formalize isso, simplesmente vindo aqui à frente, deixando bem claro diante do Senhor: Senhor, eu não estou só falando contigo por falar, eu estou sério, eu quero me envolver mais com o Senhor. Irmãos, eu estou dizendo para você, não para sair daqui triste. Se você vier aqui, esses irmãos vão orar para você, sabe o que vai acontecer? Eles não têm poder, mas Jesus tem poder. Sabe o que vai funcionar? A sua fé. Sabe o que Deus vai ver? O seu compromisso. Ah, mas eu não preciso falar porque Deus conhece o pensamento. Sim, Deus conhece o teu pensamento. Mas sabe aquela coisinha maligna que está te segurando o pé no chão? Aquela coisinha que depois vai te fazer ficar envergonhado. Você não teve coragem de ir lá, né? Falou, mas lá na frente que é bom você não foi. Não, vence isso agora em nome de Jesus. Vence isso agora em nome de Jesus. Vem aqui. Começa a envergonhar aquele que tem te prendido. Começa a envergonhar aquele. Se você sente que você realmente vai estar num novo tempo com Deus, comece a dar passos de fé, de confiança, de compromisso. Começa a deixar bem claro a tua posição a partir de hoje. Em nome de Jesus, vem aqui à frente. Vem aqui à frente e eu quero orar com você. Esses irmãos vão estar orando com você. Irmãos, nós temos que ser um povo que tem fé naquilo que Deus diz que vai nos dar, e Ele vai nos dar mesmo. Em nome de Jesus, eu quero que você decida: eu vou confiar um pouco mais no Senhor. Esse é o motivo que vai te trazer aqui para frente. Eu vou começar a depender um pouco mais do Senhor. É isso que vai te trazer aqui para frente.